Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, boa tarde. Vim trazer o devocional de hoje. Graças a Deus o Senhor nos permitiu mais um dia para estar meditando na palavra dele, né? E a palavra que eu vim trazer para os irmãos hoje é uma palavra que eu venho meditando já tem alguns dias, algo que Deus colocou no meu coração e eu recebi para mim e eu senti de compartilhar com os irmãos. Está em 1 Pedro, capítulo 5, versos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Meus irmãos, eu confesso que quando Deus trouxe essa palavra no meu coração, eu recebi para mim, né, mas veio muito forte assim no meu coração, né? Quantas pessoas devem estar precisando de ouvir essa palavra nesse momento? Em tempos de que a gente faz tudo correndo, às vezes a gente quer avançar, dar um passo maior que a perna, né? A gente acaba atropelando ali as vontades de Deus, acaba querendo passar na frente daquilo que Deus tem preparado para nós, e com isso vem a frustração, né? Nesse tempo em que as pessoas são muito ansiosas, muito aceleradas aí, né? Querem tudo para ontem, nesse mundo em que tudo gira em volta do dinheiro, né? E a gente sabe que não passa de enganação. E muitas das vezes a gente passa por isso, né? Muitas pessoas passam por isso e eu fiquei pensando, quantas pessoas precisam ouvir essa palavra? Porque eu confesso para os irmãos que eu já li algumas vezes, mas sabe quando você leu e não entendeu nada, ou você leu e falou, é só, né? E não, dessa vez veio com a luz do Espírito Santo para me fazer entender o que está falando aqui. E eu me alegrei porque às vezes tem momentos que a gente precisa, né? A gente precisa de como é que fala? Ser sacudido na presença de Deus para que a gente venha abrir os olhos, porque muitas coisas acontecem e a gente não entende por quê, né? Aqui como está falando sobre ansiedade, né? Muitas vezes a gente deixa de fazer muita coisa, deixa de tomar algumas atitudes por conta da ansiedade. Tem uma série de coisas que acontecem que limita a gente de tomar as nossas decisões, né? Quando Deus diz aqui que é pra gente lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, ele não tá falando sobre um problema que você considera que é maior, que eu não consigo resolver e tal. Ele tá falando de todos os problemas, tudo aquilo que te aflige, que te limita a dar um passo adiante na presença dele, deve ser lançado sobre ele, né? E aqui em Salmos, deixa eu ver se eu... Salmos 55, 22. Confia os teus cuidados ao Senhor e ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Meus irmãos, aqui a palavra é bem clara, né? E muitas vezes a gente passa por esse tipo de aflições e esquece do cuidado do Senhor, né? Esquece de deixar no altar do Senhor aquilo que vem nos afligido, que tem nos afligido, né? Mas o Pai cuida de tudo para nós, né? E muitas vezes a gente está num nível de estresse, de ansiedade, de busca, né? De buscar o melhor tão grande que a gente acaba se esquecendo que o Todo-Poderoso é Deus, né? O único que tem poder sobre a nossa vida é o Senhor. E se existe algo que nos aflige e está nos impedindo de crescer em entendimento com Deus, deve ser derramado sobre Ele, né? Todas as nossas aflições, meus irmãos. Ele nos convida o tempo todo a descansar na presença dEle. A gente deve nos alegrar, deve agradecer todos os dias, né? Pelas bênçãos alcançadas, pelas bênçãos que Ele nos concede. E muitas vezes essa ansiedade, esse anseio em buscar, né, as coisas terrenas é tão grande que a gente acaba se esquecendo, né? Claro que a gente não está falando que a gente deve ser um crente super-herói, um crente que
ai, não passa angústia, não passa aflição, sabe? Que tá sempre ali, sempre em pé. Não, não é isso que a gente tá. Não é o evangelho que a gente quer pregar para as pessoas, não é nada disso. Mas quando vier essa situação, até porque a situação tem que vir justamente para nos ensinar, né? Algumas situações vêm para nos ensinar, para nos fazer crescer na presença do Senhor, porque muitas coisas acontecem para que a gente venha voltar os nossos olhos para Deus, né? Ele permite isso. Porém, quando acontece algo que nos limita, que a gente considera um problema, a gente sim deve derramar sobre o altar do Senhor, como ele diz aqui, né? Lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. E em Mateus 28, eu anotei aqui algumas referências, porque é bom, né, meus irmãos? Aqui, ó. Mateus 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus irmãos, existe convite melhor do que esse daqui, para quando a gente está com alguma coisa que está tirando o nosso foco, que é Jesus, né? Ele nos faz o convite aqui para descansar na presença dele, meus irmãos. Porque quando nós estamos passando por uma situação difícil, algo que gera ansiedade dentro de nós, quando a gente está na presença de Deus, né? Quando a gente entende que essa dificuldade Deus pode cuidar, a gente tem paz, né? Como ele diz aqui, ó, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente consegue descansar em meio à dificuldade, confiando em Deus, a gente consegue vencer as batalhas do dia a dia que vão surgir, vão acontecer comigo e com você, né? Seja onde for, independente da situação, Deus pode cuidar, né? E Deus honra, Deus cumpre tudo aquilo que Ele fala, e na palavra tem respostas para todas as nossas dúvidas, né, meus irmãos? E eu creio que através dessa palavra a gente pode vencer cada dia, né? Como dizem aí, provérbio popular, né? A gente mata um leão por dia. E com Deus é possível, né? Vai surgir coisas que vai te fazer querer parar, querer te fazer desistir, né? Uma delas, como a gente está falando aqui, sobre a ansiedade, a gente deve sim lançar sobre o altar do Senhor, pois Ele cuida de tudo. A gente deve se alegrar na presença de Deus, para que lá na frente, né, como Ele promete aqui, no tempo devido, Ele nos exalte. Seja qual for a sua dificuldade, meu irmão, que você permaneça de pé, confiando em Deus, pois sabemos que nada é fácil, como já tem sido falado aqui nos devocionais. Não é fácil caminhar com Jesus, porém, a gente tem aqui a arma poderosa para vencer cada dia na presença do Senhor, e que a gente venha deixar nas mãos do Pai tudo aquilo que tem nos angustiado, nos deixado ansiosos e preocupados, né? Bem-aventurado aqueles que ouvem, né, a palavra, meditam nela de dia e de noite, guardam no coração, né? Felizes são aqueles que caminham com Jesus. E eu creio que Deus irá fazer grandes transformações na vida dos irmãos. Fiquem com essa palavra, já está aqui já 9 minutos. E Deus abençoe os irmãos. Um ótimo fim de domingo.